Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e busca do saber. O programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Com certeza você ouviu muito nesses dias a seguinte afirmação: jovens, sejam revolucionários. Fora do contexto, poderia parecer a frase de um grande ditador ou de um grande político, mas essa frase foi dita pelo Papa Francisco quando aqui esteve para a Jornada Mundial da Juventude. E sobre a Jornada Mundial da Juventude, acontecida no Rio de Janeiro, eu quero acolher hoje os nossos entrevistados que irão nos brindar com a sua experiência de participantes da jornada. O diácono Adriano Pereira Lopes, que é diácono da Diocese de Umuarama e serve a comunidade Paróquia São José. A Adriana Galvão Lopes, que foi peregrina da jornada, também pertence à Paróquia São José. E o Diego Fernando Jacob, que foi voluntário da jornada e também pertence à Paróquia São José. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Bem-vindo você ao nosso programa. Obrigado. Este é o programa Ponto de Vista. Diácono Adriano, o que seria uma Jornada Mundial da Juventude que tanto se falou e tanto se fala e vamos falar tanto nesse programa? Bom, na verdade, a gente muito mais viveu a jornada nesses dias do que aprendeu o que é, né? A mídia vem falando, né, sobre isso há bastante tempo, mas pelo que nós conhecemos um pouco da história da jornada, ela nasceu, na verdade, de um desejo do Papa João Paulo II, quando num encontro com os jovens em Roma, se não me engano, em 1984, ele entregou para os jovens a cruz, que hoje é a cruz peregrina, né? E pediu para que eles levassem essa cruz para o mundo inteiro. A cruz de Cristo, né? Levassem para o mundo inteiro. E a partir desse desejo, desse pedido do Papa, se criou então essas jornadas que são organizadas a cada 2, 3 anos e vão aí percorrendo cidades no mundo inteiro, né? A primeira, se não me engano, foi em Buenos Aires, na Argentina. 85, acho que foi. Logo depois já teve em Toronto, no Canadá, Denver, nos Estados Unidos, já teve em Manila, nas Filipinas. A última foi em Madrid, mas já aconteceu outra em Roma, Me parece em Paris, que o Papa João Paulo foi um pouco inteiro. Visionário, profético, né? Ao entregar uma cruz e dizer, ó, leve para o mundo todo. Não sei se, eu não gosto de trabalhar com suposições, mas não sei se naquele momento ele tinha ideia do que se transformaria a jornada como foi essa do Rio de Janeiro. Não, eu acho que não. Até a gente tem absoluta certeza de que por inspiração do Espírito Santo, né, que moveu ele nesse desejo, ele hoje é um dos patronos, é um dos intercessores da nossa jornada, né? Inclusive nessa jornada, em cima do altar, em todas as grandes celebrações que o Papa esteve, estava lá também a relíquia de João Paulo, né? Que é uma ampola com o sangue dele, estava presente lá junto. Inclusive não fizeram uma obra de arte muito bonita. Quem se lembra do funeral de João Paulo, lembra-se da imagem da Bíblia, né? Em cima do caixão dele, sendo as páginas mexidas com o vento, né? Então um artista plástico criou uma obra baseada nessa imagem, né, como se fosse um livro todo mexido as páginas pelo vento, e no centro fica a ampola. Essa obra ficou em todos os eventos grandes da jornada, os atos centrais que aconteceram todos em Copacabana, né? Essa relíquia estava lá como se, além de estar espiritualmente em cada jovem ali, no coração de todos eles, ele também estava corporalmente através daquela relíquia lá em cima do altar, né, acompanhando todo o desenvolvimento da Jornada Mundial no Rio de Janeiro. Como quem dissesse, olha, jovens, lembre-se do início, lá em 84, foi uma coisinha pequena, tímida e ganha proporções grandiosas hoje. Eu acho que essa jornada superou tudo em termos de o Diego, que foi voluntário, que ficou lá durante quase um mês, né, trabalhando lá. Ele sabe muito melhor do que eu isso aí, né? Mas a expectativa deles era bem mais modesta. Né? Se falava em torno de 1,5 milhão a 2 milhões. E segundo as medições oficiais, estava em 3,7, 4 milhões de pessoas lá em Copacabana. Era muita gente. Era muita gente. Adriana, você jovem, como é que você se sente como jovem estando lá presente no movimento que é o movimento mundial da Jornada Mundial da Juventude? Dá para descrever? Não, não dá. Superou tuas expectativas? Superou. Eu fui muito animada já, né? Quando eu fiquei sabendo
que a jornada ia ser aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, eu já falei, pai, a gente tem que ir. Não vai poder deixar passar essa. Muita coisa que... Eu não sei quando que eu ia poder participar de uma coisa dessa, né? O Papa vinha aqui no Brasil, eu tinha sempre o sonho de conhecer o Rio de Janeiro ainda. E deu tudo certo. Juntou juntou o desejo turístico com o evento religioso. Isso, foi maravilhoso, é indescritível. Assim, Mas vocês ficaram hospedados onde lá no Rio de Janeiro? No Nossa. hotel? No Copacabana Palace? Não? Não. Bem próximo do Bem Copacabana próximo. Palace, bem Sim. próximo. A gente ficou, no nosso caso, né, nossa paróquia ficou na paróquia Santa Clara, de Guaratiba. Aí os paroquianos de lá acolheram. Eles acolhiam nas casas deles mesmo? Isso. Uma parte do nosso grupo ficou no salão paroquial. E o resto foi nas casas dos paroquianos, que era ali em volta da paróquia. Né? E fomos extremamente bem acolhidos. Eles são... Como é você ir para uma cidade que, no caso, você não conhecia, ser acolhido por uma família que você nunca viu e ficar na casa da pessoa durante um final de semana? Foi muito bom, foi uma experiência incrível. Assim, a gente conheceu a realidade deles, né? Que não é uma realidade fácil também. E eles são muito queridos, nos acolheram muito bem. Eu me senti muito bem lá. Que bom. Diego, você teve uma experiência um pouco diferente, talvez mais intensa, de quem foi como peregrino. Você foi voluntário da Jornada Mundial da Juventude. Conta um pouquinho pra gente isso, como é que você decidiu ser voluntário? Olha, na verdade ainda foi por Deus mesmo, porque eu não sabia nem o que era jornada quando eu me inscrevi. Eu vi uma propaganda num site falando sobre a jornada e eu falei, vou me inscrever, né? Nem sei o que é, mas eu me inscrevi. Passou alguns meses. Nem sei o que é, bom, vai que é para uma guerra. Eu só me inscrevi, passou alguns meses e recebi um e-mail falando que eu tinha sido selecionado para ser voluntário. Fiquei super feliz e eu falei, mas opa, o que é jornada? O que eu vou fazer? E eu comecei a estudar mais, saber a história, como que é, como surgiu. E isso foi suscitando dentro de mim um desejo maior ainda de servir, de me dedicar mais ainda para a jornada pelas pessoas. E fui me preparando, desde o começo do ano passado, quando eu me inscrevi, eu já estou me preparando e ansioso. Até meus amigos, familiares falaram assim que se eu não chegasse logo à jornada, eu ia ter quase que um infarto, porque eu estava muito ansioso. Essa preparação consistia em que o pessoal da organização preparavam os voluntários? Sim, nós tínhamos formações online sobre, no geral, a jornada e específicos, casos específicos como a história de jornada, socorrista, todas as coisas. E quando nós chegamos lá, que nós fomos antes, no meu caso fui dia 13 de julho, nós recebemos um treinamento específico na nossa área, que no meu caso foi exposições no metrô e socorrista na vigília e na missa de encerramento. Então eu recebi treinamento de socorrista, primeiros socorros, tudo, e informações para me repassar para os peregrinos. Informações, tenho certeza que você teve que repassá-las bem, né? Sim. Agora, socorrista, você chegou a utilizar aquilo que você aprendeu ou não? Graças a Deus, Não precisou? Não precisei. Porque estudamos muito sobre isso para fazer na hora, caso aconteça alguma coisa. E nenhuma das jornadas, desde 1984, salvo engano, nunca aconteceu nada de grave e nem médio. Só coisas leves, insolação, desmaio, coisa assim. E ali no Rio de Janeiro foi muito tranquilo também, não teve nada grave. E nós só socorremos algumas pessoas que passaram mal, assim. Mas nada grave, não precisei utilizar massagem cardíaca. Ainda bem, né? Nada e ninguém. Então foi muito tranquilo. É possível dizer que havia um Diego antes da jornada como voluntário e um Diego depois? Sim, perfeitamente, dá pra ver ainda, claramente ainda. Todas as pessoas que conversam comigo ainda estão em êxtase por causa da jornada. Porque vivemos a jornada o que a TV não mostra. É aquilo por trás, no trem, no metrô, no ônibus, na rua, conversando com pessoas de outros países, de outros estados, que eu nunca nem vi na minha vida e que fazemos um laço ali tão amigável, pela fé mesmo, que parece que conhecemos há muito tempo, como é o caso do pessoal do alojamento, que convivi 15 dias com eles, que parece minha família. Convivemos de dia e noite, saímos, voltamos, até mesmo para não andar sozinho. E isso parece que eu conheci eles há anos. Então é uma grande família mesmo. Diácono Adriano, eu vejo que você trouxe aqui uma bolsa amarela, muito discreta, né? Que é a bolsa da Jornada Mundial da Juventude, né? O que significa essa bolsa para um peregrino que vai para lá para a jornada?
Isso aqui, para cada um que se inscreveu, significava a alegria da certeza de que eu tô lá. Né? Cada um Quem de se inscrevia nós, na jornada, então, tinha direito a receber Tinha. uma bolsa dessa. A jornada é aberta, é um evento aberto para que qualquer pessoa possa participar. Mas tem algumas coisas que são específicas para quem se inscreve. Sim. Por exemplo, se corresse tudo de acordo com o que a organização tinha planejado, lá em Guaratiba, onde ia acontecer a vigília e a missa, iam ter locais mais próximos do palco destinados ao pessoal da jornada. Então, quem fez a inscrição ficaria mais próximo. O restante ficaria atrás, livre. Qualquer pessoa poderia participar. Já em Copacabana, acho que nem foi possível fazer isso, porque nós não ficamos sabendo que a gente chegou no final lá e ficamos bem longe, né, lá do Papa. Mas cada um que se inscrevia recebia, então, essa bolsa, e dentro dela vinha a gente ganhava uma camiseta igual aquela ali, só que verde, um boné, esse squeeze para a gente carregar. Apesar água, que né? não fez calor no Rio de Janeiro, mas Mas importante foi preciso. se hidratar. E nós ganhamos também um pacote, né, que vinha esse livro, Discípulos, que é um livro orientador para a gente, Chaves para a Bioética, que é também informação para nós, um livro litúrgico para a gente acompanhar todas as celebrações durante todos os dias, né, da jornada, desde o início até o final. E também ganhamos o Guia do Peregrino, né, que o Guia do Peregrino, Com as orientações. com todas as orientações para nós, sobre inclusive turísticas sobre o Rio de Janeiro, como ir nos locais, qual trem pegar, qual ônibus, metrô, tudo aqui com mapas, né? Mapas dos transportes, enfim, tudo. E além, no caso da paróquia São José, aí eu como diácono ganhei esse crachá, né? Que me dava acesso a algumas atividades extras lá, que eu acabei só utilizei ele na missa, que eu tive a graça, né, de ser selecionado pela organização para participar da missa com o Papa na catedral no sábado, às 9 da manhã, que era uma missa fechada, reservada só para os bispos. E aí, como sobrou espaço na catedral, eles convidaram alguns padres, alguns diáconos, irmãs, seminaristas para participarem também. E eu recebi um e-mail da organização me convidando para participar. Puxa, coisa bonita, graças a Deus eu pude participar lá, representando até a Diocese de Umuarama, né? Quem se inscrevia, então, a gente tinha essa carteirinha, que é o protocolo de inscrição do peregrino. E lá, no caso, como nós somos só para o final de semana, nós ganhamos um cartão alimentação. A inscrição, então, dava direito à alimentação também. E o transporte também. Também. Então, nós tínhamos direito a 8 viagens por dia. Por dia. Ônibus, trem, metrô ou barca, tanto faz, tinha um pessoal hospedado em Niterói também, né? Sim. Tinha atividades acontecendo lá. E aqui no cartão alimentação nós tínhamos R$30 por dia. Né? No nosso caso, nós recebemos R$30 da sexta e R$15 da metade do domingo, porque no sábado, até metade do almoço do domingo, nós íamos receber o kit vigília. É uma caixa com toda a alimentação que nós íamos carregar durante a caminhada, né? Que toda jornada tem, além da mochila, que faz parte das jornadas, existe também uma caminhada que a gente faz, de 6 a 12 quilômetros, depende dessa jornada, né? Nesse caso, no caso nosso da Paróquia São José, o nosso grupo fez uma caminhada de mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros. É peregrino mesmo, né? E foi a parte mais bonita da jornada. Foi algo assim que acho que ficou gravado na mente, no coração de todo mundo que fez, como algo inesquecível. Nós andando ali naquele centro do Rio de Janeiro, a caminhada começou na Estação Central do Brasil, que fica bem no centro do Rio, na Getúlio Vargas, né? Passamos ali a Getúlio Vargas, ela termina bem em frente à Candelária. Um pouquinho antes a gente pegou a Rio Branco, que passa ali pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, a Câmara Municipal, o Teatro Municipal. Passamos em frente daquilo tudo. E gente do mundo inteiro em Gente volta, do mundo né? inteiro, A mas gente lotado de conversando gente. e cantando. E que às vezes não se fala a mesma língua, mas se entende, né? Eu achei muito interessante, num dos comentários da TV, a Adriana tocou nisso, gente do mundo todo, né? A repórter
talvez não tinha muita leitura teológica, né? E disse bem assim, nesse momento, o pessoal se encontrando e se abraçando, né? Ela falou, olha que bonito, gente do mundo inteiro, é uma torre de Babel. Aí o padre corrigiu, não é torre de Babel, é Pentecostes, porque a gente se entende, né? Essa é a Foi ideia. um verdadeiro Foi bem Pentecostes lá. Nós tínhamos gente, segundo a organização até falou lá, a gente ouviu nos telões, pelos telões, tinha gente de quase 180 países, segundo o Dorani falou. E foi uma coisa assim, nós conversamos com gente, com franceses, com australianos, com paquistaneses, com filipinos, com porto-riquenhos, argentinos, chilenos, mexicanos. Ganhamos isso aqui dos mexicanos. Lá que não ganharam tequila, né? Tequila, não. Nada, mas gente assim no mundo inteiro, gente que você nunca viu e jamais imaginou na vida um dia encontrar com esse Interessante. pessoal. E a jornada possibilita isso. Né? Portugueses, bom, polonês a gente vai ter americanos. que aprender. Quem vai na próxima jornada vai ter que se aventurar nessa língua eslava, né? Diego, eu acompanhei um pouquinho do discurso do Papa com os voluntários, que ele disse a frase que abriu o programa, sejam revolucionários, né? Sejam revolucionários. Você estava naquele encontro? Estava. Como é que foi a emoção de escutar uma frase dessa vindo do Papa de ser revolucionário? Aquele encontro foi um início do lema de jornada e de fazer discípulos entre todas as nações. A partir daquele encontro, nós voluntários falamos, missão cumprida. A minha missão nessa jornada acabou aqui e a minha próxima missão de fazer discípulos começa aqui. A partir daquele momento que ele falou, sejam revolucionários, ele falou que o casamento não está fora de moda. Ali, reavivamos a nossa fé. Mais ainda, para trazer para a nossa paróquia, a nossa diocese, esse espírito missionário de fazer novos discípulos, de renovar a fé das pessoas que talvez ainda não estão na igreja ou não conhecem. Então, ali foi algo indescritível, que só quem esteve ali pôde ver ele passando, as palavras, o amor que ele teve para conosco. Ali, por mais de todos os desafios que tivemos, poucas horas de noite. Cansaço extremo. Banho gelado. E tava frio no Rio, por incrível que pareça. Nós pegamos o calor imenso e depois um frio imenso. E quando voltamos já estava calor de novo. Então, por isso que estou com essa voz, estou tossindo. Então, falamos que todos que participaram ativamente estão com tosse. Sim. Então, é a prova. É a prova, e cheguei na jornada e você está com algum sintoma, tosse, dor de cabeça, alguma coisa. Então foi algo incrível naquele encontro ali, que ali eu, além de reavivar mais ainda a minha fé, eu pude voltar para minha casa falando que a minha missão foi cumprida e que 2016 na Polônia me aguarda, como voluntário, se Deus quiser. Coisa boa, né? Gente, o nosso tempo, infelizmente, encerrou. Isso passa muito depressa aqui. O tempo é relativo aqui dentro, né, gente, nessa conversa. O assunto é bom, a companhia de vocês foi maravilhosa. Mas se alguém em casa quiser ter mais informações da jornada, partilhar um pouquinho com quem foi, basta entrar em contato com a Paróquia São José? Sim, a gente está à disposição. Uma das coisas assim, mais fortes, acho que nessa peregrinação que a gente fez, foi o fato, você falou, né, do Copacabana Palace. Não, nós não dormimos no Copacabana Palace, nós dormimos na calçada. Próximo ao Copacabana Palace. Tiraram foto, né? Os mendigos mais chiques do mundo. Muito bem, muito 2, bem. 3 milhões de jovens deitados na calçada e nas areias de Copacabana. Aquilo foi lindo, foi maravilhoso. Então quem quiser beber um pouquinho dessas informações, ou melhor, dessa alegria contagiante de vocês, basta procurar a paróquia, conversar com vocês tranquilo. Para a gente encerrar então, Adriana, o Papa disse lá no discurso com os voluntários, né, sejam revolucionários. Isso vindo de um Papa tem um peso enorme. Aliás, a palavra revolução tem peso por si mesma, né? E vindo de um Papa maior ainda. O que é ser revolucionário para você como jovem? É ser contra aquilo que o mundo prega, né? Que a igreja não. Né? Na verdade, é respeitar a igreja e seguir aquilo que hoje em dia é muito difícil de se ver, né? E é ser honesto, né, com as pessoas. É não querer fazer tudo para... Na realidade, deveria ser a regra, né? E virou a exceção. São essas coisas de ser um cristão, realmente, né? Que hoje em dia, infelizmente, está contra as coisas que o mundo prega pra gente. Né? Gente, mas muito obrigado pela presença de vocês, fico muito contente. Além das informações que vocês nos deram, aquilo que vocês disseram, né? A mídia, na minha opinião, fez uma belíssima cobertura da jornada mundial, da presença do Papa. Mas não mostrou aquilo que é realmente a experiência de fé que a jornada proporciona, que vocês fizeram.
que é estar ali. Essa experiência não tem mídia que consegue mostrar, Não porque ela é pessoal, única e irrepetível. E vocês trouxeram um pouquinho pra gente, pra mim, pra quem está em casa também. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Agradeço. E obrigado a vocês pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.